Ele era um jovem agora com 21 anos de idade, poucas letras, lenheiro, no seu estado natal, Illinois, nos Estados Unidos da América. Um jovem como qualquer outro, até que um dia algo lhe pôs na mente que ele seria presidente dos Estados Unidos. E Abraham Lincoln retoma os estudos. Conclui os estudos fundamentais. Adentra a faculdade de Direito. Torna-se advogado. Trabalha como tal. Se torna conhecido. E se candidata à presidência dos Estados Unidos da América. E se faz seu presidente. A vida de Lincoln é um inário de belezas. Era um homem comum, mas dotado de um sentimento forte, daqueles que quando assume compromisso, é compromisso assumido. Casou-se com uma mulher de temperamento forte, a senhora Mary Lincoln, também conhecida como Mary Todd. E quando tornou-se presidente dos Estados Unidos, a América vivia uma de suas grandes crises. A sua guerra civil, ou a guerra da secessão, como alguns historiadores preferem. E nesse ínterim, havia uma luta sem quartel entre os escravagistas do sul, do rio Potomac, e os do norte. E Lincoln não sabia mais o que fazer. Havia poderosos de um lado, havia poderosos do outro. Mas os mais ferrenhos eram os do sul, do rio Potomac. Um dia, sua esposa encontrou-se com uma amiga da sociedade, numa festa beneficente, e a senhora Lori confessou-lhe que tinha em sua casa uma hóspede especial, que certamente ela, Mary Todd, gostaria de conhecer. Tratava-se de uma jovem médium, Nettie Colburn Maynard, que estava em Washington para tratar de questões particulares, antes de retornar ao seu estado original. Mary Todd propôs à amiga que marcassem uma tarde, um chá, para que Nettie fosse apresentada ao presidente. Lincoln adorava espíritos. Já tinha levado à Casa Branca outros médiuns. Já tinha conversado com entidades espirituais através de sensitivos vários. Então aquela oportunidade deveria ser imperdível. Na tarde aprazada, naquele outono de 1863. Contará mais tarde Nettie Colburn no livro que escreveu. Pela primeira vez adentra a Casa Branca e nunca houvera pisado em tapetes tão altos e macios. E saiu tropeçando até chegar ao salão oval, onde seria realizada a cerimônia do chá.
ou à tarde de chá com o presidente. As amigas convidadas trocavam ideias entre si. A senhora Lori dirigiu-se ao piano de cauda para entretecer a reunião. Interpretou alguns números, até começar a tocar uma marcha. E ao ritmo da marcha, todos notaram que o pé traseiro do piano de cauda se erguia e cadenciava o compasso da marcha que ela dedilhava ao teclado. Foi uma emoção geral, já era um episódio mediúnico. Quando a marcha se encerra, o pé traseiro do piano se põe no chão, a porta se abre em duas bandeiras, e ali está diante de todos aquele homem longilíneo, magro, o rosto ovalado, resguardado por uma barba negra, as entradas salientes, os cabelos repartidos ao lado, e um sorriso na face que não ocultavam sua satisfação. Mary Todd levanta-se e vai receber o esposo à porta. Entra com ele à sala, apresenta as amigas ao seu marido e deixa Nat Colburn por último, para apresentá-la ao presidente da América, que faz de tudo para deixá-la à vontade, nada obstante ela estivesse enrubescida. Toma pelo queixo, paternalmente, quer dizer que tu és o animal sagrado de Washington. Todas sorriem. Nat não cabia em si, de angústia, diante do pai da América. A cabeça baixa, ele entreteceu outros assuntos, para que ela pudesse sair daquele estado. E a conversa toma, de fato, outro rumo. Passados alguns densos minutos, a senhora Lori propõe à sensitiva se ela não teria alguma coisa para dizer ao presidente. Será que os espíritos não teriam algo para dizer ao presidente? Ela não podia garantir, mas propõe que as pessoas fizessem silêncio, para que ela pudesse então meditar. Todos silenciaram. Alguns instantes depois, Nat Colburn ergue a fronte, põe-se de pé. Era um homem. Nas suas atitudes, dirige-se à parte traseira do piano, apoia-se em sua cauda e se dirige ao presidente Lincoln, dizendo que ele não deveria abrir mão do que seria a maior obra de sua existência, a libertação dos escravos negros da América do Norte, para que ele não se acovardasse com as ameaças, como ele, o comunicante, se houver acovardado em sua época. Falou-lhe, incentivou-o, e quando se despede, não diz quem é. Nat Colburn Maynard é levada a seu assento. Mary Todd coloca sua mão fria sobre as mãos do marido ao seu lado e lhe pergunta: Abe, acaso tu te deste conta de quem foi que nos falou? Porventura descobriste de quem nos chegou essa mensagem? E os olhos marejados de Lincoln
percorrem as paredes do Salão Oval e se detêm num quadro pintado a óleo, bem atrás do piano de cauda. Era o retrato de um ex-senador americano, Daniel Webster, um dos seus mais notáveis senadores, que em sua época, à frente do Senado americano, lavou as mãos para a questão escravagista, para não ter que desagradar aos poderosos do Sul, aos poderosos do Norte. Ele preferiu deixar as coisas como estavam, como ocorre até os dias de hoje, em que os processos vão sendo engavetados, porque as pessoas não se sentem responsabilizadas pelo conteúdo que nesses processos se encontram. Webster voltara do túmulo para dizer ao presidente que não fizesse como ele, ao tempo em que estiver à frente do Congresso americano, porque seria a maior obra de sua existência. E Lincoln passou a seguir religiosamente, passou a perseguir esse ideal de libertar os negros. E Mary Todd, através da senhora Lorry, pede a Nettie que não se fosse logo, que esperasse pelo menos passar o inverno em Washington, para que ao longo de algumas tardes ela pudesse tomar o chá das 5 na Casa Branca e alegrar a alma do presidente. Uma vez na semana, lá estava a médium com a primeira-dama. Algumas vezes o presidente pôde estar, outras não. Mas invariavelmente havia uma mensagem de incentivo, de orientação para o problema da guerra. Nettie passou a descrever a presença de um espírito de pequena estatura, que era um pele vermelha. E porque não dera nome, os circunstantes passaram a chamar cada vez que ele aparecia de Pink, dedo mínimo em inglês. Então, cada vez que Pink se apresentava a Nettie, trazia uma mensagem dos benfeitores do país para o presidente. Se aproximava o Natal. Pouco mais de 20 dias para o Natal. E Pink manda dizer ao presidente, em nome dos espíritos guias da América, que o moral da soldadesca estava abatido no front. O frio, a guerra, a distância da família, a proximidade do Natal para os que eram cristãos. E que, se ele fizesse uma visita de surpresa ao front, elevaria o ânimo da tropa para que ele mais facilmente consumasse seus ideais. Lincoln vai ao front de surpresa. Os soldados se sentem homenageados. O moral da tropa se reergue. E antes do final do ano, os negros da América estavam livres, legalmente livres. Lincoln acirrou o ódio de muitos e ativou o amor de tantos outros. A América estava oficialmente livre da escravidão. Candidatou-se à reeleição. Foi vitorioso. E agora, em 1865, enquanto se encontrava no Teatro Ford para assistir a um espetáculo na tribuna de honra, enquanto o povo chegava, um ex-ator
Daí a facilidade de ter acesso ao teatro. Chegou diante da tribuna de honra onde estava o presidente com a família. E chamou também pelo nome. Presidente Lincoln era o ex-ator John Booth. E quando o presidente se volta, ele descarrega a arma. E 3 dias depois, hospitalizado, desencarna o presidente Lincoln, o pai da democracia dos Estados Unidos. A libertação dos escravos fora a obra mais significativa de sua vida, de sua história. Mary Todd, depois das exéquias, irá narrar que o presidente tivera um sonho, e nesse sonho ele descobrira que iria morrer, porque no sonho ele se aproximava da Casa Branca e percebia a avenida lotada de gente, carros de emissoras em toda parte, os soldados vestidos em traje de luto oficial. E ele chega ao portão e pergunta a um dos soldados: o que está acontecendo? E o soldado responde: o presidente morreu. E ele adentra a Casa Branca e vai até o salão onde se velava o corpo. E ao chegar diante do esquife e olhar o rosto, era o seu próprio rosto. E ele acorda daquele pesadelo terrível e narra para a esposa o que lhe acabara de suceder. Ele o sabia. Aquela obra, libertar os escravos, era a sua. Por isso, aos 21 anos, ele foi chamado pela consciência íntima para se perguntar: o que é que Deus quer de mim?